Somos 23 no momento. Está aparecendo a apresentação para vocês aí? Léo, posso sugerir aguardar mais 2 minutinhos? Alguns colegas dizendo que estão entrando aí. Se não fica ruim por ter mais. Sim, não, aguardamos então mais uns 2, 3 minutinhos aí. Tem mais alguma coisa na tela além do slide? Aparece no cantinho direito os quadros, o teu quadro tá falando, e acho que mais uns 2. Tá, mas eu tô com um negocinho na frente do slide aqui, que é a entrada do pessoal. Isso não está aparecendo, né? Não, só aparece o Não tá slide aparecendo. do lado as telas. Tranquilo. Olha, Tu pode puxar pro lado. Tu não pode puxar pro lado? É que aqui eu tenho uma outra tela de apresentação, mas sim, posso. Mas tranquilo, se não estiver aparecendo, deixamos assim. Somos 25, hein? Se aparecer, vocês me avisem, né? Pra não atrapalhar. Não, tá bem legal, a apresentação tá ótima. Somos 30. Boa noite, pessoal. Somos 32. Oi, Leonardo, tudo bom? Oi, João, tudo bem? Como está? Está me ouvindo bem? E aí, pessoal, o que vocês acham? Podemos começar agora? Vamos lá? Sim. Então, esperamos aí uns 10 minutinhos, né? Vamos começar com a nossa apresentação. Somos 32. Primeiramente, uma boa noite a todos. Espero que todos estejam bem, a respeito dos momentos que estamos vivendo em decorrência da pandemia. E o nosso maior propósito hoje é apresentar com muita clareza, com muita lucidez e debatendo qualquer detalhe necessário o nosso programa de gestão, o programa de gestão da chapa Renova SEAP. É importante que se diga que a chapa e a construção ocorreram em decorrência de um movimento genuíno, de um conjunto bastante grande de colegas que trabalham diariamente com atividades atinentes a cada um de nós aqui, que trabalham diariamente com auditoria pública de controle externo. Não foi fácil chegar até aqui. Nós passamos por vários percalços e torço para que ao longo desta semana ainda, antes das eleições, vários desses percalços possam ser adequadamente contados, relatados e narrados por senhores.
mas não foi fácil chegar até aqui com a chapa Renova. Nós nascemos em virtude de uma discordância bastante grande com a forma de gestionar o CEAP Sindicato, forma que é praticada pela atual administração do CEAP Sindicato. Eu poderia aqui fazer e narrar e ilustrar vários exemplos para vocês sobre situações que nós pretendemos alterar e ajustar na gestão da entidade, mas eu vou fazer isso de forma partilhada com o conjunto da chapa, porque nós temos um programa que é extenso, é rico, e trata de vários pontos. Nós temos uma diretoria da qual faz parte ali a colega Isana, o colega Everton, o colega Bertazzo, que agora está em Santa Maria, o vice é o Esron, né? Temos ali o colega Vinci, a Carol, todos esses colegas fazem parte da diretoria. Temos também o Henrique, que está presente aqui na apresentação do programa. E uma primeira colocação que eu faço para vocês é que a chapa Renova traz uma caminhada com forte atuação e preocupação com a qualidade dos nossos trabalhos. Nós temos um programa de gestão que foi construído sob 2 pilares principais. O primeiro pilar é o plano de carreira. Esse plano de carreira não existia até janeiro, fevereiro, março deste ano. Agora, nós temos um plano de carreira que, dentro do contexto complexo que vivemos, apresenta um horizonte para os servidores do Tribunal de Contas. E não tenham a menor dúvida de que este plano de carreira decorre, em boa parte, da mobilização da chapa Renova por mudança na forma de se conduzir e se posicionar a Auditoria Pública de Controle Externo. Este é o primeiro ponto. E é o primeiro ponto do nosso programa de gestão enquanto pilar. O segundo pilar é uma forma bastante nova de defender política e juridicamente os auditores e os seus trabalhos de auditoria. Uma entidade classista, ela só existe para atuar em 2 esferas em defesa dos seus representados, na esfera política e na esfera jurídica. Ao longo dos últimos anos, principalmente, o CEAP não vem apresentando bons resultados na defesa política e jurídica do nosso corpo de auditores. E entendemos que temos todas as condições reunidas para avançar sensivelmente no campo político e no campo jurídico na defesa da auditoria pública de controle externo. Pessoalmente, estou convencido disso e vocês podem ver no elenco da chapa, no seu conselho deliberativo, no seu conselho fiscal, na sua diretoria também, que eu fiz questão de citar os nomes aqui, vocês certamente vão ver que há ali colegas imbuídos de todos os valores e de todas as experiências necessárias a essa construção política e jurídica da defesa da nossa auditoria pública de controle externo. Eu gostaria que alguns colegas da diretoria fizessem a sua apresentação aos participantes dessa live, né? E depois que eles colocarem ali a sua posição na chapa e a sua breve apresentação, nós vamos passar daí, então, a apresentação pelo menos dos principais pontos que estão ali contidos no nosso programa de gestão. E depois da apresentação desses pontos, nós vamos abrir para dúvidas, questões que vocês tenham ou que queiram colocar, tá bem? Eu acho que o primeiro colega que pode se apresentar, o Everton deve estar aí, né? Everton está aí. Sim, senhor, meu presidente.
por gentileza, se puder fazer uma breve apresentação aí, depois eu passo para o Henrique, que tá conectado aí também. Perfeito. Colegas, então meu nome é Everton José do Amaral Padilha, eu entrei no tribunal em 2012, atualmente estou lotado na Regional de Passo Fundo, tenho uma família constituída por uma esposa, 2 filhos, minha formação é em Direito, e me coloco à disposição para participar e trabalhar por toda a nossa categoria, se eleitos formos na eleição do nosso CEAP. Boa tarde, noite, para os colegas que nos ouvem. Um prazer poder falar com vocês e ver os nossos colegas também, o Léo, Everton, a Flávia, enfim, todos os que estão aí. Eu sou Henrique Serra Sitiá, então trabalho desde 2015 com os conselheiros substitutos. Antes disso, trabalhei 1 ano e meio na Regional de Frederico Westphalen, 1 ano e meio na Regional de Livramento. Então, sou formado em economia, hoje em dia mestre e doutorando. Algo que o TCE me proporcionou foi seguir com os meus estudos e pretendo retribuir da melhor forma, seja na atuação técnica diária, mas também dentro da diretoria técnica do CEAP Sindicato, se assim vocês decidirem. E espero que tenhamos uma excelente noite. Obrigado, gente. Valeu, Henrique, muito obrigado. Carol, pode se apresentar? Boa noite, pessoal. Então, meu nome é Carolina. Eu estou no tribunal desde 2015, sou formada em Ciências Atuariais. Hoje eu estou lotada na assessoria técnica e eu estou concorrendo ao cargo de diretoria de aposentados. Obrigado, Carol. Isana, pode se apresentar rapidinho para a gente aí? Boa noite a todos. Meu nome é Isana Oliveira da Silva, mais brasileira impossível, né? Eu ingressei no Tribunal de Contas em janeiro de 2014. Atualmente eu estou lotada no SPA, mas já trabalhei no SRPA1, já trabalhei no SASOT, já fiz parte de um grupo que estudava políticas públicas, né? Eu tenho formação em Direito e estou me dispondo a auxiliar, né, toda a categoria no CEAP na Diretoria de Integração Social. Obrigada. Pessoal, nós temos outros 3 colegas na diretoria, tá? Mas os 3 não podem estar por questões familiares aqui. Um, inclusive, está no pediatra neste momento, né? E nós temos o conselheiro ativo, vários estão aqui conectados, o conselho fiscal também. Mas eu acho que um ponto que pode ficar já colocado nessa apresentação é de que a nossa chapa ela buscou colegas em vários setores do tribunal. Nós tivemos essa preocupação de, na medida do possível, ganharmos colegas de vários setores do tribunal para que justamente a gente tivesse uma representatividade acerca do todo da nossa organização, né? Pois bem, eu vou falar do primeiro ponto do programa de gestão e depois eu vou passar para os colegas, né, para que eles possam tocar em mais alguns pontos. E assim nós vamos fazendo a apresentação de todo o programa. Tá? Como eu disse, faço questão de repetir, o programa ele está assentado em 2 pilares. É o plano de carreira e a modernização da defesa política e jurídica da auditoria. Bom, a questão do plano de carreira, todos aqui têm acompanhado os debates, as reflexões, as discussões e a construção
do plano de carreira que foi proposto pela administração do tribunal e que está agora sendo discutido pelo Pleno. É importante que a gente faça um olhar, né, de certo modo até um pouco afastado de alguma percepção individual e consigamos visualizar esse plano como realmente um plano que instrumentaliza uma perspectiva de futuro para o coletivo dos servidores. E gostaria de dizer uma coisa importante aqui. Hoje, esse plano está sendo debatido pelo Pleno do Tribunal de Contas. Se ele for aprovado pelo Pleno do Tribunal de Contas, e nós estamos torcendo fortemente por isso, nós trabalharemos fortemente por isso, ele chegará com todas as condições de ser aprovado na Assembleia Legislativa do Estado. Não tenho a menor dúvida de que, aprovado pelo Pleno, nós estaremos com esse carimbo, tendo a melhor construção política para a aprovação deste plano de carreira. E, na minha percepção, as condições estão sendo criadas. Este plano tem condições de ser aprovado pelo Pleno, e uma vez aprovado pelo Pleno, vai ser discutido na Assembleia com uma forte construção política pelo Pleno, que é o maior ator político nesse caso. Esse plano, ele atende a diversos setores do nosso coletivo. Atende aos colegas que estão aposentados, atende aos colegas que estão ingressando, porque entrega uma perspectiva de carreira, atende aos colegas que há anos estão sem nenhum reajuste há em torno de, no mínimo, 4 anos, né? Talvez até mais, eu acho. Mas ele tem o condão de fazer o atendimento desses diversos setores do nosso coletivo. Então, é importante que nós tenhamos isso em mente. A chapa Renova, se for eleita, a despeito do que está sendo dito pela chapa de situação, reúne todas as condições para dialogar com o Pleno e tocar este importante plano de carreira adiante. Nós temos interlocuções com partidos que formam a maioria da Assembleia, PTB, MDB, PP, não tenho dúvidas disso. Tá? Nós temos a leitura desse cenário de uma maneira bastante adequada. Eu acho que essa questão do plano pode ser eventualmente discutida assim que surgir algum levantamento, alguma dúvida, né? Mas seria importante que nós passássemos para os demais pontos que trabalham o segundo pilar do nosso programa de gestão, que é a modernização da nossa atuação política e jurídica. Nesse sentido, eu queria ver se o Everton pode abordar a defesa da categoria e do tribunal, que é um dos pontos. Companheiro Leonardo, você tem como compartilhar a tela para mim? Claro. Está aparecendo aí? Está aparecendo, só que está na tela do programa de gestão, não está no ponto específico. E agora? Sim, agora. Uhum. Isso aí. Bom, colegas, mais uma vez, boa noite. Gostaria de saudar a presença de todos. Então, o nosso plano de gestão, como já bem abordou o Leonardo, ele foi feito a muitas mãos, visando com que a gente tenha propostas factíveis que possamos, nos trabalhos, que se a categoria entender que somos o grupo, a chapa eleita na próxima eleição, nós vamos colocar em execução. Então, um dos pontos que coube a mim falar com os colegas é sobre a defesa da categoria e do Tribunal de Contas. O primeiro ponto que nós dependemos, que é um ponto importantíssimo,
é que nós defenderemos a independência funcional e técnica dos membros da auditoria do controle externo. O segundo ponto é que colocaremos a categoria nas discussões sobre as diretrizes do TCS para os trabalhos que são desenvolvidos. Então, aqui eu gostaria de fazer, dentro desses 2 pontos, trazer à baila, como eu disse, eu estou há 9 anos no nosso tribunal, e nesse período eu nunca vi transformações tão grandes como ocorreram nesse último ano e no ano atual, né? Mudanças no macro processo, mudanças na forma de trabalhar e coisa e tal. Só que, e aqui é uma crítica construtiva, vejam bem, nós não vimos aqui, não vou entrar no mérito se foi para o bem ou para o mal, muitas coisas, a maioria foi para o bem, só que nós não vimos uma discussão dos colegas que fazem parte da nossa entidade sindical. Eles não participaram da discussão, não foram atores ativos, não nos consultaram. Vejam bem que nós tivemos uma reformulação, nós trocamos as 4 rodas do nosso trabalho, né? As 4 rodas do carro foram trocadas com o carro andando, falando em termos técnicos, né, do nosso trabalho auditorial, e trabalho também de análise, de esclarecimentos, coisa e tal, e nós não fomos em nenhum momento questionado ou não houve um ressonar na nossa categoria sindical. Então, é esses pontos que nós defenderemos, então, para que o sindicato tenha uma atuação mais proativa, digamos assim, nos trabalhos na condução, né, dos trabalhos que são feitos no âmbito do tribunal. Nós também defenderemos os interesses da nossa categoria, representando os auditores, seja política, como o Leonardo falou, um trabalho que nós vamos fazer na Assembleia Legislativa, de forma judicial e extrajudicial. E aqui eu falo que nós devemos, e também não vi nenhum ponto, uma crítica mais uma vez construtiva, muitas vezes os colegas da auditoria ou da instrução ou da própria assessoria, muitas vezes passam por críticas de membros da nossa comunidade. Eu vou citar um exemplo que aconteceu no nosso serviço regional, onde o trabalho de auditoria foi criticado por um deputado, né, houve a defesa por parte do tribunal. Contudo, os nossos colegas e membros da entidade sindical em nenhum momento se manifestaram sobre aquela situação, né? Nós nos propusemos a divulgar os resultados alcançados pelo controle externo e a contribuição que a gente faz para a nossa sociedade. E aqui, o que a gente defende? Que os trabalhos de relevância, seja da auditoria, seja os estudos realizados pelos colegas, sejam os trabalhos em cooperação com o MP, com Controladoria Geral, com o TCU, as decisões que são de impacto, né, os benefícios de auditoria, que até hoje eu nunca vi no meio social, uma mídia social do nosso sindicato, algo que trate sobre isso. Então, nós defendemos que nós temos que mostrar para a sociedade que nós temos relevância e que o nosso trabalho faz a diferença. Então, e aí esse ponto, ele está linkado com o último tema, que é a criação de uma comissão de imagem pública, justamente para a gente divulgar tudo que é feito no âmbito da categoria, né? Como eu disse, os benefícios de auditoria, a gente teve uma repercussão gigantesca, vários meios de comunicação, jornais, rádio, a própria televisão, enquanto que nenhuma notícia num e-mail funcional, numa mídia social, numa página do nosso sindicato. Como é que a gente quer demonstrar para a sociedade que a nossa categoria é importante se a gente não mostra a relevância dela? Então, é nesse sentido que vai basear a nossa defesa da categoria. E aqui, se me permite, companheiro Leonardo, nosso futuro presidente, se a categoria assim decidir, gostaria de dizer que a nossa chapa, colegas, ela é formada por colegas de várias visões políticas, alguns de aspecto mais de direita, outros de esquerda, outros mais centrais, mas o que nos fez nos juntarmos e criarmos esse movimento de oposição? Nós queremos que a nossa entidade defenda a categoria, que pense na categoria, né? Isso nos fez trabalhar e chegar no ponto que nós estamos aqui apresentando para a categoria a nossa proposta de gestão. Então, eu gostaria, para finalizar, Leonardo, pedir para os colegas que estão nos apoiando, para que essa semana é decisiva, para que façam uma ligação para um colega que daqui a pouco esteja indeciso, que passe adiante esse nosso plano de gestão,
para que o máximo da categoria fique sabendo o que nós estamos propondo. Nós propomos ser diferente. E nós estamos vendo que o fato de ter uma oposição constituída hoje dentro do nosso sindicato faz com que as coisas andem. Isso faltava na nossa categoria. As pessoas colocassem seu ponto de vista respeitoso, que é o que nós temos que fazer. E vejam bem, eu deixei sempre dito que nós estamos fazendo críticas construtivas. Né? Nós queremos contribuir com o processo. Não é a crítica dizer, né, só pela crítica. Então, finalizando, o presidente Leonardo, se Deus quiser, nosso futuro presidente, pedir aos colegas, mandem um pedidinho de voto, mandem o nosso plano de gestão para os outros colegas, façam esse instrumento circular. Por quê? Porque nós dependemos de todos os votos que forem possíveis, porque a disputa é acirrada e ela vai se resolver uma diferença muito pequena. Então, precisamos que todos que nos apoiam peçam o voto e façam campanha, porque essa semana se decide a nossa eleição, gente. E nós temos que tirar a situação atual se nós quisermos fazer diferente. E nós temos o instrumento que é fazer um CEAP melhor, um CEAP que lute pela nossa categoria. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, Everton. Muito bem colocadas as ideias aí. Henrique, será que tu pode apresentar para nós o nosso ponto acerca da Escola Superior de Auditoria Pública? Vou colocar Muito prazer. Rapidamente, né? Mas é um ponto assim que nós reputamos de importância central e dialoga com, na verdade, com diversos outros pontos do nosso plano e com o que o Everton falou, inclusive no miolo da sua fala, vamos assim dizer, que é da transformação da nossa categoria no que todos nós sabemos da qualidade técnica, todos nós sabemos quão qualificados são a maior parte, se não todos os nossos colegas, e é algo que ainda é muito fechado, enfim, né? Ainda não é explorado da forma que nós imaginamos possível. E nisso nós compreendemos e temos a convicção de que a escola, a ESAP, é instrumento central. O nosso plano para a ESAP, ele, claro que não é possível de ser consolidado em somente 3 anos, mas é algo que tem de ser iniciado e tem de ser iniciado com bastante força, com bastante afinco, dedicação, que é fazer com que a ESAP seja reconhecida da mesma maneira que outras escolas, não só de controle, né, da área de controle externo, como, por exemplo, dos auditores do TCU e diversos outros, mas também a júris de procuradores municipais de Porto Alegre, Ministério Público. Isso a gente compreende que uma categoria que possui uma escola, e veja que ela não se mistura e ela não se confunde com a escola de gestão do TCE, que é um órgão do próprio Tribunal de Contas, enfim, com as vantagens e as limitações que um setor interno da casa possui, já no caso da ESAP, sendo uma entidade terceira, uma entidade privada, ela possui desafios maiores, especialmente no início, para se consolidar, mas assim que ela alça voo, ela permite uma gama incomparável de alternativas e de possibilidades. E a gente entende que uma categoria que possui uma escola reconhecida, ela muda de patamar. Ela se transforma em algo que a sociedade civil reconhece de outra forma. Além de, enfim, claro, permitir que os nossos colegas atuem diretamente ou indiretamente. E, para isso, claro, que a gente precisa que ela seja robusta tecnicamente, que ela esteja sempre olhando para aquilo que nós precisamos, mas também para aquilo que a sociedade nos demanda. Enfim, Léo, não sei se tu gostaria de complementar algo, mas é um assunto que me faz brilhar os olhos, assim,
E eu vejo que ainda não existe essa percepção muito clara entre a maior parte dos nossos colegas do quanto a gente pode e a gente vai fazer com relação a esse ponto. Obrigado, gente. Muito obrigado, Henrique. Em linhas gerais, é exatamente isso. A ESAP é um instrumento a mais que temos, né, para reforçar essa construção necessária da nossa carreira, e não só internamente, mas também da sua imagem, né? E depois a gente pode, com certeza, eu acho que é interessante a gente tocar em alguns pontos, tá, da ESAP, até porque ela sofreu forte resistência da chapa de situação, e podemos voltar adiante a tratar da ESAP. Mas, de repente, eu acho que a Isana, tu pode dar uma pincelada aí acerca do home office e do auxílio alimentação? Sim. Voltando aqui, então, falar um pouquinho sobre dois assuntos que impactam muito nas nossas vidas, né? O home office foi um assunto, e é um assunto ainda polêmico, que divide opiniões, né? Mas a pandemia trouxe esse assunto à tona e mostrou que o home office é importantíssimo para o serviço público e que nossos trabalhos, nossos serviços, eles não tiveram nenhuma desqualificação em função de nós não estarmos presencialmente na sede do Tribunal de Contas, né? Muito pelo contrário, nós tivemos ganhos com isso, inclusive de economia de recursos públicos, né? A gente pôde atender todas as demandas, né, por meio do home office. E ele não inviabiliza de forma alguma que um auditor, né, não tenha que estar dentro do Rio Grande do Sul ou que ele fique fora do Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que tem toda uma responsabilidade quanto a isso, assim como o nosso cargo tem essa responsabilidade, traz essa responsabilidade. Nós representamos o Tribunal de Contas onde quer que nós estejamos, né? E o nosso trabalho tem muita relevância para a sociedade. Então, nós estamos buscando, na verdade, de repente, abrir essa discussão novamente, referente ao home office, referente à questão territorial, dialogar sobre isso e tentar fazer com que, né, nós propomos ouvidos os interesses e consideradas todas as boas práticas, né, e até uma redução do tempo de formação profissional necessário para a liberação do home office, né? Eu tive uma experiência pessoal quanto a isso, na verdade foi necessário, assim, né, sair para o home office antes do tempo por questões de saúde do meu filho, né? E de forma alguma isso fez com que o meu trabalho fosse, digamos, menos eficiente, né? Claro que temos que discutir isso, e o home office, para quem está ingressando, ele tem que, o auditor, ele tem que ficar um tempo com outras pessoas, aprendendo, né? Mas isso não significa que ele necessite exatamente de 3 anos, né? Mas isso é uma proposta nossa que deve ser discutida, né? Quanto ao auxílio alimentação, bom, a pandemia trouxe coisas boas, né? E também trouxe algumas coisas que fizeram, além do plano de carreira ser importante para que a gente consiga viver melhor, com mais qualidade, né?
Porque, assim, a gente teve uma questão de um aumento exponencial dos preços dos alimentos. Só eu fiz uma pesquisa rápida, assim, só para vocês terem uma ideia, o feijão e o arroz, que normalmente devem estar em todo prato brasileiro, né? Tiveram, em média, 30% de aumento. O arroz um pouquinho mais, 56%, nesse último ano. O óleo de soja subiu 82%. Tem que começar a usar banha de porco, porque o óleo de soja não está dando. E gás de cozinha, 21%. E carne, já digo, tem que comer ovo, porque a carne está dureza, pessoal. Então, assim, brincadeiras à parte, né? Essa é uma discussão que é importante. É importante, não traz nenhum ônus financeiro para o TCE em termos de repercussões, né? E vai auxiliar muito, a recomposição do valor vai auxiliar muito na nossa vida. É isso. Muito obrigado, Isana. Perfeito. Esses são dois pontos importantíssimos, né? Porque além da estrutura remuneratória, nós precisamos de condições de trabalho. E o home office veio para ficar há um tempo já no tribunal, mas a pandemia sacramentou isso. E o auxílio alimentação é uma verba indenizatória que visa justamente prover o essencial, né? Precisa de um reajuste logo, para que a gente possa restabelecer aí, o poder de compra nesses itens que são básicos, né? Flavinha, será que você pode falar um pouquinho para nós sobre a Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo? Posso. Boa noite, pessoal. Então, acho que quem não me conhece, eu sou Flávia Burmeister Martins, entrei no TCE em 2010, trabalhei sempre na auditoria municipal até o ano passado, e agora eu estou no SASOT, trabalhava principalmente em Porto Alegre. Então, foi um período de grandes momentos na auditoria, muitos desafios, muitos aprendizados, e algumas grandes decepções relativas às limitações do nosso trabalho. Eu sempre fui associada ao SEAP, desde que eu entrei, participei da gestão SEAP, integrei o Conselho Deliberativo durante alguns anos. E confesso a vocês que me retirei do SEAP, em razão de eu me sentir desconfortável em relação às discussões ideológicas que se desenvolviam no grupo da diretoria do SEAP do WhatsApp. Me retirei, mas continuei afiliada, porque eu entendo a importância da entidade que nos represente, uma entidade que nos defenda, lute pela nossa categoria. E esse desconforto que eu tive foi relatado por muitos dos meus colegas, um desconforto geral que afastou a categoria da instituição, enfraqueceu a nossa representação sindical. E não é à toa que o nosso plano de carreira estava até há pouco tempo, né? Até a mobilização, principalmente da chapa Renova, SEAP, num estado latente há tantos anos, né? Então, o esforço dos nossos representantes no SEAP, os representantes licenciados, apresentou, em especial nos anos anteriores a 2020, um foco principalmente na questão do racismo e da dívida pública do Rio Grande do Sul. São duas importantes bandeiras, né? Com certeza me representam, mas enquanto cidadã comum, e me parece que, mesmo acolhendo o empenho dos nossos colegas, ele não deveria ser concentrado, o principal esforço dedicado à entidade sindical nesses temas, quando há tanto que a gente precisa avançar enquanto categoria, né? Então, a NTC, né, em contraste com essa atuação histórica do SEAP, a NTC tem uma atuação que se chama Associação Nacional dos Auditores de Controle Externo dos Tribunais de Contas. Ela justamente é uma atuação focada na carreira de auditoria. Então, ela tem um perfil apartidário. A NTC, ela foca na defesa das prerrogativas de função e interesses profissionais dos auditores de controle externo, e, diferentemente da FENES-TC, que não distingue os interesses dos auditores dos interesses dos técnicos de outras categorias que atuam nos tribunais de contas.
Além desse importante alinhamento e o foco na carreira de auditoria, a ANTC congrega 22 tribunais de contas, incluindo o Tribunal de Contas da União, do município de São Paulo, do Estado de São Paulo, do Estado do Rio de Janeiro, Estado do Distrito Federal, para vocês verem, né, os principais estados do Brasil. Então, a gente pretende se aproximar e conseguir fazer a associação com maior força à ANTC, congregando esses esforços para a defesa da categoria. Tanto é que a ANTC elencou 8 metas. Não sei se tu tens aí as metas, Leonardo, da ANTC para divulgar. Tá aparecendo aí na tela, não? Tá aparecendo. Então, são metas super importantes, né? A primeira, identidade nacional para designar o cargo de auditor de controle externo para todo o Brasil, porque é preciso, né, uma distinção do cargo e evitar a dispersão de uma diversidade de nomes, né, que acaba enfraquecendo a nossa categoria para a sociedade, né? Porque a sociedade tem que entender exatamente o que é o auditor de controle externo, o que ele faz, né? Então, mesmo o pleito no Congresso Nacional, ele precisa dessa força do nome, né? O segundo, que a categoria, que a auditoria só pode ser feita pelos auditores, ela é uma atividade exclusiva de Estado, né? Há uma intenção de terceirizar a auditoria. O terceiro, que exista um padrão mínimo de organização do órgão de auditoria e instrução processual, requisitos que são importantes para a regularidade, independência e efetividade da função investigativa do controle externo. O quarto, a independência funcional nas manifestações e relatórios técnicos de auditoria, a partir de uma visão impessoal, técnica, imparcial, sobre os atos praticados pelos gestores, né? E que os relatórios devem ser conclusivos, protegidos de interferência política, devem estar disponíveis ao público de modo transparente. No quinto, o respeito ao devido processo legal, os direitos e garantias processuais das partes, regularidade, imparcialidade dos atores processuais responsáveis nas fases de auditoria e processual, de Ministério Público e julgamento. No sexto, a delimitação da fase de auditoria e instrução processual como atuação limitada entre quem investiga e quem julga, de forma que a gente possa garantir a independência e a imparcialidade de todas as fases processuais. O sétimo, a regularidade do quadro funcional do quadro próprio de pessoal dos tribunais de contas, restringindo cargos comissionados que se caracterizam como um desvio de função dentro dos tribunais de contas. Ou seja, né, cargos irregulares, muitas vezes em quantidade desproporcional, sem previsão de atribuições por lei, ou deslocados das atividades para atividades burocráticas, técnicas ou operacionais e sujeitos à ingerência política. E, por último, a transparência dos tribunais de contas com dados abertos, estruturados, sem exigência de cadastro, rastreamento de IP, outros limitadores de acesso. Né? Então, vocês vejam que é super importante essa representação e a gente vai tentar essa aproximação. Obrigada. Obrigado, Flavinha. Deixa eu retornar aqui. Então, pessoal, nós tivemos a oportunidade aqui, pela qual sou bastante grato, de apresentar alguns dos nossos pontos de gestão. Tá? Eu vou voltar aqui para a tela, que condensa todos eles. E queria dizer o seguinte, como eu já expressei, nós temos os dois pilares que sustentam o nosso programa de gestão. Os colegas falaram aí da ANTC, da importância do home office, da importância de nós reajustarmos o auxílio alimentação, da importância da Escola Superior de Auditoria Pública. O Everton colocou várias reflexões ali pertinentes sobre a defesa da carreira, da categoria, né, e do Tribunal de Contas.
E eu gostaria de retomar essa finalização da nossa exposição justamente por esse ponto, tá? Até que o Everton iniciou ali, a defesa da auditoria. Dando para vocês como exemplo aquela sistemática de divulgação que saiu na imprensa sobre os benefícios de auditoria. Este é apenas um exemplo, não é? No qual nós podemos ter contato ali com a nossa metodologia de trabalho, com o volume de recursos que nós geramos em torno de benefícios para a sociedade. Este tipo de ação, nós queremos fazer deste tipo de ação algo absolutamente rotineiro e prático, né, da nossa atividade de gestão no sindicato. Nós precisamos conversar com os nossos colegas, nós precisamos saber o que os nossos colegas estão fazendo, nós precisamos saber o que nós podemos ajudá-los e nós precisamos, unindo essas informações, fazer a ilustração da relevância que é a relevância que são os serviços entregues diariamente pelo conjunto de auditores do Tribunal de Contas do Estado. Esse é apenas um breve exemplo que me veio à mente agora acerca da defesa da categoria do Tribunal de Contas. Estou convicto que isso é uma forma de nós nos posicionarmos com relação não só à sociedade de um modo geral, mas também com relação aos conselheiros, com relação a demais atores políticos que estão presentes na Assembleia. Sobre a ESAP, eu digo para vocês o seguinte: eu coordenei o grupo que fez os estudos da ESAP. Isso foi lá em 2017 ainda. E por questões da chapa de situação, principalmente pelos colegas Josué e Amauri, né, a ESAP não foi permitido que a ESAP saísse do papel. A ESAP conseguiu sair do papel apenas no final do ano passado, em plena pandemia. Tá? Isso é importante que seja colocado. De uma maneira geral, ali, o nosso plano contempla, né, além do que foi dito aqui, uma responsabilidade nossa de não assumirmos função gratificada 10 ou superior. Isso também é importante que se diga, para que não tenhamos nenhum conflito de interesses com relação à gestão do tribunal. Né? Um outro ponto importante aqui é a transparência, pessoal. Nós não sabemos quanto é que ganha o assessor jurídico que o SEAP escolheu. Nós não sabemos quanto é que ganha a assessoria de comunicação que o SEAP escolheu. Nós não sabemos quanto é que percebe os gastos com os funcionários, sei que tem uma secretária, né? Nós não temos acesso a um conjunto enorme de informações por falta de transparência, e isso não é por falta de capacidade da situação, não. Isso é porque há um interesse em não ser tão transparente. Tá? Eu estou há quase 13 anos no tribunal, trabalhei 6 anos e meio em Santo Ângelo, uns 3 anos em Pelotas, agora estou mais uns 3 em Santa Cruz, e sempre houve um pleito muito grande dos colegas do interior de poderem participar das decisões, né? E as ferramentas para isso já existiam antes da pandemia. Agora, na pandemia, que nós estamos tendo acesso a alguma forma de participação mais resolutiva. Por fim, acerca da exposição, queria tocar num ponto que é importante, que é a URV. Tá? Sobre a URV, é importante que todos saibam que o SEAP fez uma assembleia, lá em 2016. Nesta assembleia, nós temos isso documentado. Ficou decidido o seguinte, que o SEAP seria contra o URV, que se o conselho deliberasse, iria ingressar na justiça contra o URV. Isso foi deliberado, tá? Isso foi em 2016. Em 2018, o SEAP fez uma outra assembleia acerca da URV, na qual se decidiu, então, defender a URV. Qual é a posição que a chapa discutiu e vai defender? É que a URV está sendo decidida onde tem que ser decidida, que é na esfera judicial. Uma vez que houver decisão lá pelo pagamento, nós vamos pleitear esse pagamento. E eu digo até uma questão a mais aqui.
Por se tratar de uma verba antiga, a ORV deve ganhar prioridade nos pagamentos indenizatórios. Né? Mas, para além da ORV, nós vamos defender o pagamento retroativo da GASE. A GASE, talvez algum colega aqui não tenha esse histórico. Lá em 2009, a GASE foi alterada e passou a ser 100%, gradativamente foi isso, né? Passou a ser 100% do salário básico. Só que por longos anos, embora essa verba remuneratória fosse paga para aposentados e pensionistas, a todos os auditores, mesmo os cedidos, embora essa verba remuneratória fosse paga indistintamente, sobre ela não incidiam as vantagens temporais e pessoais. Né? E esse entendimento, com base até numa posição judicial, foi revertido, de forma que há verbas de GASE a serem pagas, e o tribunal tem sobra orçamentária suficiente para já começar os pagamentos dessas verbas. Inclusive, este ano, ao meu sentir, é possível que a GASE já tenha desencaixe. Ah, mas e por que não a RV? Eu explico. Porque a RV está sendo discutida aí judicialmente. Tão logo se saia, ela tem que ganhar espaço no orçamento, e, ao meu sentir, até um espaço maior que o da GASE, porque é uma verba que é de 94 a 2000. Tá? Portanto, pessoal, nós abordamos pontos polêmicos aqui, com muita clareza, e abordamos, no geral, o nosso programa de gestão, que visa trazer muito mais resultado no campo político e jurídico para a auditoria pública de controle externo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Eu acho que nessa quase uma hora de exposição, né, nós cumprimos o que tínhamos prometido, que é apresentar o plano, o programa de gestão, e eu imagino que nós possamos abrir para dúvidas, reflexões que alguém queira colocar. Não sei se o chat está ligado aqui. Léo, acho que tu pode interromper a apresentação agora, né? Tá. Interrompi, né? Bom, pessoal, deixa eu ver aqui. Opa, o chat está bem movimentado aqui, não consegui. Léo, o Rafael queria fazer uma pergunta, puder passar para Rafael, ele. por gentileza. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos os colegas. Eu vi que tem um ponto ali do plano de gestão, que é a questão do apartidário, né? Se possível, eu queria que fosse dissertado brevemente a respeito do que se trata. Claro. Então é o seguinte, o que acontece? Todos nós, pessoal, na nossa esfera individual, né, na nossa caminhada enquanto um cidadão, nós temos direitos. Temos direitos de torcer para um time de futebol, seja o time A ou o time B, temos direito de votar e defender um partido político, seja o partido A, seja o partido B, temos o direito de ter a nossa crença religiosa, seja uma crença de matriz cristã ou outra, né? Isso são direitos individuais que todos nós temos. Agora, o que nós não podemos fazer na gestão de uma entidade congregativa de auditores é utilizar esta entidade para fazer a defesa das nossas crenças pessoais, sejam quais forem, em especial, no caso concreto, né, nos nossos históricos, das divisões político-partidárias, sejam elas à esquerda, à direita, ao centro. Nós temos que manter uma conduta, enquanto gestores de uma entidade que defende e faz o avanço dos serviços de auditoria pública de controle externo, temos que ter uma conduta absolutamente isenta no campo político-partidário. Isso é importante até para que no futuro, ou em qualquer outra relação, nós não venhamos a criar animosidades
com relação a partido A ou B, né? Tudo bem, podemos ganhar o apoio do partido X, Y, mas é bem provável que ganhemos a animosidade de outros partidos também. E eu tenho convicção de que uma conduta assim é plenamente possível. Uma conduta que dialogue com todas as frentes, mas dentro de uma fronteira sólida e bem erigida, que é a da Auditoria Pública de Controle Externo. Quaisquer extravagâncias disso, ao meu sentir, trazem um prejuízo enorme para a categoria. Eu até gostaria de complementar, Leonardo, essa questão, porque é o seguinte, enquanto auditores de controle externo, é fundamental que a gente tenha isenção quanto a qualquer tendência ideológica. Isso é uma questão necessária a ser perseguida também por nós, da entidade representativa, porque eu acho que a gente tem muitos pontos a tocar com relação à carreira, né? Com relação ao que nos cabe, qual deve ser a nossa postura, né? Nós vamos nos tornar fortes, nós vamos fortalecer a categoria à medida em que a nossa ética profissional seja fortalecida, né? E essa ética passa necessariamente por uma isenção política. Nós não podemos ser rotulados como de uma tendência ideológica X, Y, Z. Exatamente, Flavinha. Leonardo, eu gostaria de questionar, até para deixar claro para os colegas, se tu me permite, qual será a tua posição dentro disso que está sendo discutido, né, de se evitar muitas coisas, né, que acontecem. Qual será a tua posição, com relação a situações, processos que tem discussão dentro do tribunal? Exemplo que eu vou dar aqui é de privatizações e coisa e tal, que são analisadas por colegas. Eu gostaria de saber qual é que vai ser teu comportamento. Tu vai emitir alguma opinião? Tu vai autorizar que o sindicato faça alguma nota oficial? Eu queria saber qual que é o entendimento que foi consignado aí pela chapa. Excelente pergunta, Everton. Excelente pergunta. E, Everton, deixa eu te dizer uma coisa, assim. Olha, uma reflexão, né? Nós pleiteamos e deixa eu até te contar uma historinha, acho que vale a pena breve, tá? Num congresso desses, organizado pelo SEAP, nós firmamos uma decisão de que os relatórios de auditoria, que o SEAP ia fazer uma campanha no tribunal pela publicidade ativa dos relatórios. E que se essa publicidade não fosse atendida, esse pleito não fosse atendido, e, portanto, nós não tivéssemos acesso à publicidade ativa dos relatórios, o SEAP, enquanto entidade jurídica, iria requisitar a totalidade dos relatórios e ia utilizar esses relatórios para debates, estudos, instrumentalização da sua defesa da auditoria pública de controle externo na sociedade. O que acontece? É inaceitável que se tenha uma posição do sindicato ou dos seus diretores pública, uma posição pública que vá afrontar posicionamentos técnicos, principalmente não maturados ou sejam já maturados no processo, né? Isso, primeiramente, tem que passar numa discussão interna ali para ver o que foi que os colegas, como foi que os colegas chegaram às conclusões, como é que eles trabalharam a questão, e, no primeiro plano, fazer a defesa do trabalho que foi delegado a quem de competência. No caso, aqueles auditores que estavam instruindo o processo X, Y, A ou Z. Né? Então, isso é uma questão absolutamente delicada que a diretoria de uma entidade precisa refletir. Né? Não pode sair por aí fazendo posicionamentos eminentemente ideológicos, afrontando posicionamentos de auditoria lançados regularmente no devido processo. Agradeço, Leonardo. Acho que ficou bem explicado, então. Obrigado. Eu vi, pessoal, que tem algumas perguntas no chat aqui, né? Eu não consegui acompanhar o chat. Ô, Léo, o Flávio. Olá, Flávio. Posso me inscrever? Claro, pode falar. Boa noite.
Boa noite, tudo bem? Não, eu só queria rapidamente, só para começar dando parabéns aí pela apresentação, pela iniciativa de criar uma oposição, demorou até, né? Eu, sei lá, tô há 12 anos, 13 anos no TCE, não me lembro de ter tido alguma oposição. Também nunca fui muito ligado em SEAP, essas coisas. Inclusive, só um parênteses aqui, eu conheço o Léo de antes do tribunal, porque juntos, a gente montou um grupo para tentar entrar no tribunal, né? Porque a gente tinha sido passado no concurso, dentro das vagas e tudo mais. Aí tinha um pessoal das antigas que dizia que ia fechar o Tribunal de Contas. A gente conheceu uma diretora administrativa da época que fez um terrorismo, e foi um tumulto. Tinha um presidente lá que gostava de trocar caderno com os outros, e era um tumulto lá naquela época. Mas aí a gente esperou só 4 anos e aí deixaram a gente entrar. E eu conheço o Léo desde aquela época, por isso que eu me senti... eu não gosto muito de sindicato, SEAP, essas coisas, especialmente do nosso sindicato, mas me senti obrigado porque eu vi o pessoal com cara de renovação mesmo, montando essa chapa. Vou fazer a minha parte, dando meu voto. Convidei já a gente lá da informática, lá que é onde eu trabalho, né, para entrar. Eles entraram no sindicato, pagaram esses meses todos. A gente achou que ia pagar poucos meses, estão pagando um monte de meses aí, porque os caras, não sei o que eles inventaram aí de postergar mandato. Mas eu queria só, na verdade, o meu ponto é o seguinte: o home office me preocupa um pouco, porque o plano de carreira, eu participei de todas as reuniões ali, e o que eu vi é mais do mesmo do TCE, eu não vi nada de diferente. Pessoal mais antigo, acho que é xerife, bate na mesa e inventou um plano deles, e eu já falei com o Léo sobre esse plano ali, eu não tenho nem muita esperança de que vá sair do tribunal. Mas o home office é um problema que eu acho mais urgente para a gente, porque em setembro, pelo menos o pessoal aqui da sede vai ter que voltar. E naquela normativa que eles liberaram, eu achei engraçado que o pessoal que era pré-autorizado antes continuou autorizado, como se a gente não tivesse tido uma pandemia mundial e o cenário não tivesse mudado totalmente nesse meio tempo. Então, seja lá o que acontecer, se vocês realmente ganharem, eu acho que uma primeira luta mais concreta, mais realista e que acho que vai ser mais urgente é a questão do home office mesmo, porque tem o pessoal que mora fora, né? Esse pessoal já está até pior do que a minha situação. Eu tenho um colega da informática, cara muito bom, cara, assim, muito bom, mas ele é de Cuiabá, então ele tem esse problema aí que ele até tirou uma licença interesse, com o tempo fora, voltou, teve a pandemia e vai ser obrigado a voltar, só que o cara tem a vida dele em Cuiabá e ele trabalha pra caramba, assim, é um cara que, pelo amor de Deus, se a gente perder esse cara aí, é um tiro no pé, só porque o cara mora num estado diferente. Mas para a gente de Porto Alegre também é um pouco ruim essa volta, porque sem contar questões como variantes, e a coisa está por aí ainda, e a vacina ajuda, mas não resolve 100%, também tem questão de custo, né? Porque pensa bem, o cara no home office fica em casa, faz um almocinho, gasta 5 pila, não gasta gasolina, não se estressa, não bate o carro, não paga R$400 de garagem lá na garagem das freirinhas, não paga 30 pila o almoço no Nutri, que é muito bom, mas é 30 pila por dia. E aí já vai uns 1.200 pila para o cara trabalhar lá no tribunal, com os outros tossindo e espirrando na tua volta, né? Então, eu acho o seguinte, ó, o home office não devia ser mais... devia seguir o padrão que as empresas da iniciativa privada, algumas estão seguindo, que é remote first, né? Se o cara quer trabalhar remoto e ele dá conta, ele fica lá, ele pede para trabalhar e fica lá. Não tem que passar pelos amores e humores e relações interpessoais. O chefe te odeia, não vai te autorizar, mas o teu colega do lado, que ele é amiguinho, aí vai autorizar. Então o cara devia poder pedir, que nem ele pede para mudar o horário, né? Eu quero trabalhar a partir das 9 ou das 10. Eu escolho ali, não tem muito problema hoje em dia trabalhar 9 ou 10. Então o remoto, se o cara dá conta e quer ficar em casa e está entregando, por que ele teria que voltar, né? Por que não? A gente já tinha esse trabalho remoto antes. Por que as pessoas têm que passar por uma autorização de cadeia? Não é só o teu chefe direto, é toda a cadeia do workflow lá, toda a cadeia da hierarquia para aprovar. Tu tem que ter uma justificativa, tu tem que te comprometer a não sei o quê. E a gente passou 1 ano e meio aí trabalhando remoto e entregando a princípio, né? Então é a primeira coisa que eu veria como uma luta, assim, porque é em setembro já, né? E é isso aí. Então, ótimo.
Obrigado pela pergunta aí, Flávio, e já deixa eu começar a te responder aí, tá? Eu vou dividir essa tua pergunta em duas abordagens, tá? A primeira, o home office, de um modo geral, visto ele para além da pandemia, não só agora, tá? Mas para além da pandemia. A minha visão do home office, e ela encontra ressonância no pessoal da Chapa, é o seguinte, não há fronteiras para o trabalho remoto, né? Que tipo de argumento você vê hoje para o cara, por exemplo, que mora na fronteira norte do nosso estado, ali do lado de Santa Catarina, esse cara não poder morar em Santa Catarina, né? Aí daqui a pouco, mas ele não pode morar ali, mas aí ele pode morar lá em Santana do Livramento, lá no Chuí, né? Aí, então, assim, não vejo esse argumento como algo plausível, ou seja, de um modo geral, a regra tem que ser o seguinte: trabalhe onde quiser, desde que trabalhe, né? Claro que, assim, ao meu sentir, um ponto bastante importante, que é a defesa do interesse público pelo tribunal e a peculiaridade de alguns trabalhos. Então, por exemplo, o colega tem um trabalho que daqui a pouco pode ser emergencial mesmo e ele tem que sair a campo dali 2, 3, 4 dias, sei lá. Eu, pessoalmente, não vejo nenhum problema de ele morar em Roma, Paris, né? Mas é ele que pega o voo daí e esteja presente daí para trabalhar ali naquela demanda, né? E evidentemente que expurgado aí qualquer questão pessoal de o chefe estar pegando no pé do colega, coisa parecida, né? Mas o trabalho sendo feito, né, essa que tem que ser a regra, ao meu sentido, tá? Acerca da pandemia, o que eu percebi ali é que eles estão tentando criar uma rotina para a volta, né, escalonada de acordo com a vacinação e tudo mais. E esse regramento ali, eu te confesso que eu não cheguei a ler ele na íntegra, tá? Mas eu acho que eu escutei alguns colegas falarem que aqueles que já estavam em home office, mesmo aqueles que já estavam em home office, era um entendimento pelo menos, não estariam automaticamente em home office, teriam que estar sujeitos a essa escala. Aí tu já colocou uma variável diferente. Não, aqueles que já estavam lá podem continuar. Olha, a minha visão aqui, trocando ideias contigo, é de que deve ser feito um protocolo científico, que esse protocolo científico deve ser seguido, né? Portanto, eu pessoalmente, que vou tomar a segunda dose daqui um mês, por aí, um mês e meio, né? Eu não me importo em ajudar colega em revezamento, coisa e tal, só que tem um porém isso tudo, né? Será que é necessário? Né? Daqui a pouco nós vamos precisar de pouquíssimas atividades presenciais, né? Então, isso é que tem que ser dialogado com a administração e aí, nesse mesmo sentido, né, de a gente racionalizar essa volta e estabelecer já novos critérios mais abertos para o home office, em especial essa questão da fronteira, que para mim é um absurdo, né? Desde que as regras estejam claras, o colega pode morar na Amazônia, se quiser. Tem mais alguma pergunta no chat, hein? Tem do Alexandre. Qual é a pergunta? O Alexandre gostaria de saber se será permitida a votação à distância nas assembleias do SEAP para quem não puder participar presencialmente. Muito obrigado pela pergunta, Alexandre. Excelente ponto. Evidente que sim, todos os recursos tecnológicos possíveis, em especial para transparência, vão ser absorvidos na gestão do SEAP. Não é? Evidentemente que nós temos que permitir que a votação hoje e que as deliberações ocorram por meio de sistemas, né? Nós estamos aqui utilizando um sistema para apresentar o nosso programa de gestão. Vai ser utilizado um sistema para o pleito, né? Do dia 16 ao dia 20. Então, é claro que o emprego dessas tecnologias democratiza, né, a participação e permite a plena participação de todos
nas deliberações. Acerca do nosso programa de gestão, é importante que se diga, neste ponto, que nós pretendemos deixar assuntos num período grande para pesquisas e também deliberação, de modo que o colega não seja surpreendido por uma assembleia dali uma semana para discutir alguma questão importante, né? Então, a resposta é positiva para essa pergunta aí. É isso? Foi isso a pergunta, né? Foi essa a pergunta, né? Foi essa. E Tem o Romano. Qual a pergunta do Romano? Ele quer falar. Por gentileza, muito boa noite, Romano. Oi, Léo, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os colegas aí que estão participando. Na verdade, a minha fala, eu nem tinha visto a pergunta do colega Alexandre, mas a minha fala vai no mesmo sentido da tua resposta, Léo, da nossa preocupação. Falo nossa, né, porque sou integrante da chapa, ocupo aí o posto de conselheiro fiscal na nossa chapa. E espero que na nossa gestão, né, na próxima gestão do SEAP, tenho muita confiança que vamos vencer a eleição e precisamos aí contar com o apoio de todos e com os votos também, né, obviamente, no período de eleição. E Léo, tu expôs muito bem, assim, 2 pilares importantíssimos que nós temos discutido nas nossas reuniões da chapa. E eu acho que é bastante importante também destacar um terceiro, que é justamente essa ampliação das decisões da nossa entidade, né? Uma ampliação da democracia na nossa entidade, que a democracia não fique só no discurso, né? Como a gente, infelizmente, está se acostumando a ver nos nossos espaços públicos e na nossa entidade de representação, infelizmente, também. Como muitos sabem, eu participei da gestão do SEAP por dois mandatos, né? Fui me afastando aos poucos na medida em que percebia uma desconexão entre os meus valores, entre o que eu defendia e o que a gestão acabava praticando, e em especial nesse aspecto dessa ausência de uma democracia real, de uma democracia efetiva, de uma democracia que representasse os interesses verdadeiros dos auditores, né? Eu até apelidava isso, né, essa democracia condicionada, que quando convinha, daí perguntava para a categoria o que a categoria pensava. Quando não convinha, não, nós temos legitimidade para representar a categoria já que fomos eleitos para isso, né? Isso não vai acontecer, tenho certeza, né, Léo? Te conheço todos os nossos integrantes da chapa. Sabemos que uma indignação comum que temos, né? Essa falta de espaço para dialogar e para decidir sobre aspectos muito importantes da nossa categoria, essa falta de diálogo para escolher quais são as nossas prioridades enquanto categoria, né? Ou essa pseudo-democracia, né? Léo citou aí algumas assembleias, aliás, acho que teve uma assembleia dos auditores nesses 9 anos já de Tribunal de Contas, e nessa Assembleia nós tiramos essas diretrizes, afinal, quais são as prioridades da nossa categoria, dos nossos auditores, mas ficou no papel, né? Infelizmente ficou no papel, e muito ouvi durante a gestão, durante as reuniões de gestão, e isso, não, a categoria nos deu legitimidade para escolher em nome dela, na medida em que fomos eleitos por ela, fomos eleitos pela categoria. E sabemos, o SEAP, antes da associação, agora sindicato, já tem mais de 30 anos, e a verdade é que nunca houve uma disputa entre grupos, entre chapas. Então, essa legitimidade que nós tínhamos, ela era frágil, né, do ponto de vista que, olha, na verdade, não tem oposição, não tem outra opção. Muitas vezes, a maior parte da categoria, a maior parte dos colegas auditores e auditoras não participavam do processo, né? Seja porque a quantidade de filiados na nossa entidade era uma quantidade bastante reduzida, ou seja, não expressava a maioria, seja porque, não tendo mais de uma opção, muitos nem vão votar, né? Ou, enfim, é um voto muito simbólico. Agora é o momento da gente saudar esse momento, toda a movimentação que nós fizemos e que nos proporcionou chegar a esse momento de uma entidade bastante
representativa. Finalmente, temos um CEAP em um número expressivo. Creio que a maior parte, o percentual maior da categoria está filiado ao sindicato, está filiado à entidade. Espero que isso permaneça, né? Não sabemos como vai ser o futuro, mas agora estamos tendo essa oportunidade, então, de fato ter uma escolha. Qual é o grupo que nos representa? E eu queria agora finalizar minha fala, então, Léo, e os demais colegas de chapa, principalmente os que estão na diretoria e aqueles que têm se dedicado mais fortemente aí na nossa campanha. Queria agradecer vocês. Agradecer, Léo, tu que está encabeçando a nossa chapa, por ter essa firmeza, ter essa coragem, ter essa determinação de representar uma vontade que ela é enorme. Ela é enorme em quantidade e enorme em qualidade. É uma vontade que muitos de nós temos dessa mudança, muitos de nós somos apaixonados pelo que fazemos, pela auditoria de controle externo. Hoje estou cedido, como muitos sabem também, mas voltarei, né? Voltarei para a nossa casa, voltarei para a minha função de auditor. E essa paixão, ela muitas vezes ficava um pouco machucada, né? Acho que a Flavinha falou bem, resumiu também bem esse nosso sentimento de decepção com as limitações que a gente às vezes sofre e por essa falta de representatividade, de não enxergar na nossa entidade uma força, uma inspiração, uma admiração. Falta muito disso nesse atual grupo, na atual gestão do CEAP, e tenho certeza, Léo, que tu e a nossa equipe vai conseguir resgatar isso, vai conseguir resgatar esse orgulho de ser auditor, essa admiração pela nossa carreira, essa paixão por fazer o controle externo, por fazer auditorias. Então, te agradeço muito, muito mesmo, e que a gente vença essa eleição, que a gente consiga dar à nossa entidade a representação que ela merece. Tá bem, Léo? Um abração aí, vamos tocar em frente a nossa live, vamos para o debate com força, e vamos para a campanha, né, pessoal? É isso aí que os colegas falaram, cada um chamando seus amigos, seus conhecidos, distribuindo o nosso plano de gestão, o folder digital, colocando nas redes sociais. Vamos para cima, que falta 2 semanas, né, Léo? É importante também falar dessas datas aí. As urnas abrem segunda-feira que vem. Segunda-feira que vem já, então há 1 semana. É isso aí, tem que intensificar bastante agora a campanha, para a gente conseguir ter a melhor representação para a nossa entidade. Lembrando, né, colegas, são 3 anos. 3 anos. Então, não podemos perder essa oportunidade de fazer a renovação e não ficar mais 3 anos com essa mesma representatividade que a gente já conhece, já sabe como é que é. Valeu, Léo. Até a Olimpíada de Paris. Muito obrigado, Romano, pelo apoio, pelas palavras e pelas reflexões aí que tu muito bem lança sempre, né? Pessoal, eu entendo que, de um modo geral, nós conseguimos aqui apresentar o nosso programa de gestão, né? Lembrando que ele está centrado no plano de carreira, este plano de carreira aí, que vai sair daqui a algumas semanas, tomara, para a Assembleia. Faremos o máximo por ele, e ele também está centrado de uma maneira muito clara, muito lúcida, na modernização da defesa da auditoria pública de controle externo em 2 esferas fundamentais, na esfera política e na esfera jurídica. Tá? Eu agradeço bastante a todos aí pela participação, em especial o pessoal da chapa aí, que ajudou a construir esse programa, ajudou a construir essa caminhada. E vamos lá, né? Espero que, do fundo do coração, que todos ainda tenhamos longos anos de trabalho no tribunal, de uma maneira sinérgica, com muita felicidade, muita alegria por estarmos aí entregando bons serviços para a nossa sociedade. Um abraço, pessoal, uma boa noite a todos aí. Um abraço, pessoal, muito bom. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau. Boa noite. Abraço. Boa noite. Boa noite. Para.